Pode começar a gravar aí? Pode, né? Então vamos lá. Salve, rapaziada, saudações vascaínas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Machão da Gama. Pra quem não me conhece, eu sou o Juninho e esse aqui é um canal que fala apenas sobre Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, senta logo o dedão aí no botão vermelho, se inscreva pra gente bater os 50 mil inscritos aqui no canal. A gente tá quase chegando, passamos aí dos 49.600 e alguma coisa, então falta pouquinho e eu conto com a sua colaboração. Se você já é inscrito aqui, muito obrigado. Se você já me conhece aí, me assiste sempre, muito obrigado, de verdade, fico muito feliz. Mas deixa aí o likezinho pra fortalecer, né? Deixar o like é sempre muito importante. Senta o dedão nesse like aí e indica esse vídeo aí pra todos os seus grupos de WhatsApp do Vascão da Gama. Indica pro pai, pra mãe, pro tio, pra namorada, todo mundo que você conhece que é vascaíno, chama aqui pra assistir o Machão da Gama e pra se inscrever no canal. Tamo junto? Muito obrigado desde já se você já fez tudo isso. Esse vídeo aqui tem o apoio da OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol para você ter no seu celular. Se você quer receber notificações sobre o Vasco da Gama no seu aparelho de celular e ficar ligadinho em tudo que acontece no Gigante da Colina e no futebol mundial, eu recomendo a OneFootball. Baixe aí no primeiro link da descrição. Você baixando a OneFootball nesse link, você vai estar ajudando aqui o canal Machão da Gama. Então também conto aí com você. Baixe a OneFootball agora. Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma projeção dos próximos 3 jogos do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. O Vasco vai enfrentar 3 times ali da parte de baixo da tabela e é uma chance de finalmente começar uma arrancada para se livrar de vez da zona do rebaixamento, se afastar de vez de qualquer possibilidade de cair para a segunda divisão. Hoje o Vasco está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro com 27 pontos, apenas 5 pontos à frente do CSA, que é o 17º e é o time que abre a zona do rebaixamento. Então a situação, apesar de parecer confortável, ainda tem um certo risco, porque ali 2 vitórias do CSA e 2 derrotas do Vasco, o clube de Alagoas já passaria o Vasco da Gama. Então é bom ficar de olhos abertos e começar a vencer as partidas. O Vasco deu aí mole contra o Santos, perdeu esse jogo em casa, empatou contra o Atlético Paranaense em casa e também perdeu pro Bahia em casa. Os jogos em São Januário que faziam a diferença pro Vasco, onde o Vasco conseguia bater os seus adversários, o Vasco não tem conseguido mais vencer São Januário. São 3 jogos aí seguidos sem ganhar no Caldeirão. E a hora de recuperar esses pontos perdidos é agora, é o momento ideal. Eu acho que a gente chegou no momento que esses 3 próximos jogos do Vasco vão definir como será o restante do ano do Vasco da Gama. Se a gente conseguir bons resultados aí contra Avaí, Fortaleza e Botafogo, o Vasco vai ter um ano tranquilo, vai se livrar praticamente da zona do rebaixamento e vai ali beliscar uma vaguinha na Copa Sul-Americana, vai ter um campeonato sem susto nenhum. Mas se o Vasco não conseguir bons resultados contra esses clubes que estão na parte de baixo da tabela, aí, meu amigo, muito provavelmente vai ser mais um ano de Deus nos acuda, mais um ano de sufoco, como no ano passado, por exemplo. Enfim, como eu disse, hoje o Vasco tem 27 pontos. Se o Vasco conseguir engatar 3 vitórias seguidas aí em jogos que são bem possíveis de vencer, que é contra o Avaí fora de casa, o Fortaleza em São Januário e o Botafogo em São Januário, o Vasco iria para 36 pontos. Chegaria na rodada 26 com 36 pontos, ou seja, ainda restariam 12 rodadas para o Vasco conseguir ali 9 pontos, somar 45, que é uma pontuação que com certeza não cai. Esse ano eu acho até que a linha de corte vai ser ainda menor, eu acho ali com 42, 43 já não vai cair. Então o Vasco ficaria numa situação muito confortável na tabela, caso consiga engatar aí essas 3 vitórias seguidas nos próximos 3 jogos. Mas vencer 3 jogos seguidos não é tão fácil assim. Você se lembra qual foi a última vez que o Vasco venceu 3 partidas consecutivas no Campeonato Brasileiro? Pensa aí rapidinho. Bom, em 2017 o Vasco de Zé Ricardo venceu 3 seguidas, bateu o Atlético Goianiense e olha só a coincidência, bateu Botafogo e Avaí. Engatou 3 vitórias seguidas ali, que colocou o clube naquela época na briga pela vaga na Libertadores, vaga que depois acabou vindo. O Vasco se classificou para a Copa Libertadores em 2017. Antes de 2017, a última vez que o Vasco tinha conseguido vencer 3 jogos seguidos havia sido em 2012, quando o Vasco bateu mais uma vez o Atlético Goianiense, o São Paulo e o Santos. Em 2012 o Vasco tinha um bom time, principalmente no primeiro turno, depois ali a coisa foi degringolando, o Vasco não conseguiu nem a vaga para a Libertadores
Libertadores em 2012. Então não é tão fácil assim vencer 3 jogos seguidos. A coincidência é que da última vez que a gente venceu 3 seguidos, também tinha Botafogo e Avaí na disputa. Bom, e vamos lá, como foi o desempenho do Vasco nessas 3 rodadas no primeiro turno, quando o Vasco enfrentou Avaí, Fortaleza e Botafogo? Você se lembra aí? Vou recordar aqui pra você. Foi um desempenho muito ruim do Vasco contra essas 3 equipes. O Vasco ali no primeiro turno ainda estava muito bagunçado, muito desorganizado. O Luxemburgo tinha acabado de assumir. O primeiro jogo do Luxemburgo foi exatamente contra o Avaí, um empate por 1-1. Luxemburgo esse jogo botou Bruno César, botou Max Lopes. O Vasco estava com um time muito pesado. Mesmo assim, abriu 1-0 contra o Avaí e venceria o jogo se o Felipe Bastos não tivesse perdido um gol já nos acréscimos sem goleiro. Chutou a bola por cima. E aí, no último lance, o Vasco acabou levando o empate do Avaí em São Januário, 1-1. Depois, na rodada seguida, o Vasco pegou o Fortaleza lá no estádio do Castelão. O Vasco também abriu 1-0 e cedeu o empate mais uma vez nos minutos finais. O Vasco estava com um jogador a mais em campo e mesmo assim conseguiu levar o gol no finalzinho. Nessa época que a gente estava naquele trauma, né? Que todo jogo o Vasco levava um gol no final e foi assim contra o Fortaleza. Empate também por 1-1. Depois pegou o Botafogo no Engenhão e foi derrotado por 1-0. Esse jogo marcou a estreia do Thales Magno. O Vasco perdeu 1-0, gol do Diego Souza. Então é isso, nesses 3 jogos no primeiro turno, o Vasco somou apenas 2 pontos. Uma pontuação baixíssima, mas eram momentos diferentes. Como eu disse, o Vasco estava ali começando a era Vanderlei Luxemburgo, ele era um time totalmente diferente do que é agora. O Luxemburgo estava começando a implementar ali o seu sistema de jogo. O Fortaleza vivia uma fase muito boa nessa época, então o empate contra o Fortaleza nem foi tão ruim assim. E o Botafogo também teve um início de brasileiro muito bom. O Botafogo, que hoje está em crise, quando o Vasco pegou o Botafogo no primeiro turno, o Botafogo estava ali num momento bom. O empate contra o Avaí, que realmente não tem explicação. O Avaí, o campeonato inteiro foi essa campanha pífia aí. O Vasco acabou levando o gol no último minuto. Levou esse empate muito por conta de não ter matado o jogo na chance do Felipe Bastos. Aproveitando que eu fiz essa projeção aí dos 3 jogos, nas 4 primeiras rodadas do primeiro turno, o Vasco tinha feito apenas 1 ponto. O Vasco apenas empatou com o Corinthians, perdeu para o Atlético Paranaense, perdeu para o Santos, empatou com o Corinthians e também perdeu para o Atlético Mineiro. Os 4 primeiros jogos agora do segundo turno, o Vasco somou 4 pontos, tem um desempenho já melhor aí no segundo turno do que no primeiro. O Vasco conseguiu vencer o Atlético Mineiro fora de casa e empatar com o Atlético Paranaense. Perdeu para o Corinthians e perdeu para o Santos. Mas vamos falar aqui dos próximos 3 jogos, né? Que são Avaí, Fortaleza e Botafogo. A situação de cada um desse time aqui e dizer por que eu acredito que o Vasco pode ganhar aí 9 pontos nessa sequência e sinceramente tem praticamente a obrigação de fazer pelo menos 7 pontos aí. Sendo bonzinho, pelo menos 6 pontos nessa sequência aí de 3 jogos o Vasco tem que fazer. Mas, sendo otimista aqui, dá pra fazer os 9 pontos. O Avaí, do técnico Alberto Valentim, aquele mesmo Alberto Valentim que passou aqui, fraquíssimo. O Avaí já está praticamente rebaixado no Campeonato Brasileiro. O time tem 16 pontos e vem de 3 derrotas seguidas. Esse é o nosso adversário da próxima partida, o Avaí. Vai ter pré-jogo aqui no canal falando especificamente do confronto contra o Avaí. Tudo detalhadinho aí entre Vasco e Avaí, as escalações, os desfalques do Vasco, enfim, tudo. Mas, resumindo aqui, o Avaí tem apenas 16 pontos e vem de 3 derrotas seguidas. Está aí numa sequência muito ruim, virtual rebaixado. Depois o Vasco pega o Fortaleza. O Fortaleza aí que mudou de técnico, tinha perdido o Rogério Ceni, contratou o Zé Ricardo e aí demitiu o Zé Ricardo e agora voltou o Rogério Ceni. O Fortaleza tá aí numa fase meio conturbada no campeonato, então é um momento pro Vasco aproveitar e vencer o Fortaleza, até porque o jogo vai ser em São Januário. O Fortaleza no momento tem 25 pontos na tabela e só venceu 1 dos últimos 5 jogos, então Fortaleza vive um momento péssimo na competição. Outro que vive um momento péssimo é o nosso rival aqui do Rio de Janeiro, o Botafogo, que recentemente demitiu aí o técnico Eduardo Barroca e está completamente em crise, salário atrasado, confusão de torcida, briga de diretoria, parece até o Vasco, de tanta confusão que tem lá no Botafogo. E o Fogão vem de 4 derrotas seguidas, aí um momento péssimo. O Botafogo vem aí ladeira abaixo, entrando nessa briga aí contra o rebaixamento.
Então, meus amigos, contra Avaí, contra Fortaleza e contra Botafogo, é o momento do Vasco se tranquilizar no Campeonato Brasileiro. É o momento do Vasco fazer aí de 7 a 9 pontos, mas eu espero 9 pontos, porque aí o Vasco escaparia de vez do rebaixamento, porque chegaria aos 36 pontos, faltando 12 rodadas, então ficaria muito próximo ali dos 45 pontos. A gente teria um final de ano aí tranquilo, podendo se consolidar aí com uma vaga na Copa Sul-Americana, o que pra mim, meu amigo, tá excelente o Vasco pegando uma vaguinha pra Copa Sul-Americana, disputando uma Copa Sul-Americana ano que vem, até porque a gente já viu que o nível da Copa Sul-Americana não é isso tudo. Afinal, esse ano vai ser Independiente del Valle e Colón de Santa Fé, então é uma competição que o Vasco, se montar um time competitivo e levar a sério, dá pro Vasco ganhar. Então é muito bom uma vaguinha na Copa Sul-Americana. E é isso, o momento de definição pra mim é esse. Esses 3 próximos jogos aí vão definir o destino do Vasco no Campeonato Brasileiro. Pra mim, a gente está no momento mais importante do Campeonato Brasileiro agora para o Vasco da Gama. Esses jogos aí contra Avaí, Fortaleza e Botafogo. Se o Vasco conseguir 3 bons resultados, vai se consolidar ali numa vaga na Sul-Americana, vai se livrar do rebaixamento e vai ter um ano tranquilo. Mas se o Vasco tropeçar aí, não conseguir os pontos, fazer ali 3 ou 4 pontos, aí, meu amigo, vai ser sofrimento até o final do ano. Vai ser mais um ano de Deus nos acuda. E é isso, agora eu quero a sua opinião aqui nos comentários. O que você espera desses 3 próximos jogos? Quero saber se você acha que o Vasco dá pra fazer de 7 a 9 pontos aí. Qual a sua expectativa? Se você tá confiante, se você tá preocupado. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários, que é muito importante. Deixa aí também se você concordou com essa análise do vídeo ou não. O Vasco, infelizmente, é um time que oscila muito, né? Ganha jogos aí que a gente não espera e acaba perdendo jogos que a gente acha que vai ganhar. O momento agora de engatar é esse. O Vasco não conseguiu em momento nenhum engrenar no Campeonato Brasileiro. Ganha uma, perde outra, empata, ganha, perde. Chegou a hora de meter 3 vitórias seguidas para tranquilizar o torcedor. Então, Lucha, tá com você. A gente confia em você aí. Vamos buscar esses 9 pontos aí nas próximas 3 rodadas. Tamo junto, saudações vascaínas. Se você assistiu até agora, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. É muito bom falar de Vasco aqui com vocês praticamente todos os dias. Muito obrigado, saudações vascaínas e até a próxima.